Tá, gente, vamos ler aqui em Levítico, capítulo 14, o versículo 1. Depois disse Iude rei Vavirê a Moisés: Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao coché, ou seja, ao rabino. Tá, gente? Então, assim, essa lepra aqui não existe mais, tá? Essa lepra não existe mais. Essa lepra era para quem falasse mal dos outros, para quem difamasse as pessoas. Ela pegava a lepra e sabia que tinha errado. Aí se arrependia, pedia perdão e ficava curado. Do jeito que ela veio, ela ia embora. Essa lepra não atacava só o corpo, mas atacava também a parede de uma casa. Hoje não existe mais essa lepra, mas quem difama os outros é atacado por alguma doença, tá? Do mesmo jeito, ou atacado por um demônio. E eles também atacam a casa do mesmo jeito que a lepra atacava, porque isso é fruto de uma injustiça. Vamos ver aqui o versículo 43. Versículo 43 fala assim: Se, porém, a praga se tornar a brotar na casa, depois de arrancada as pedras raspadas, a casa é de novo rebocada. Aqui no versículo, vou pular um pouquinho aqui, versículo 48, gente, fala assim, ó. Fala assim: Mas, tornando o rabino a entrar e examinando a casa, se a praga não se tiver estendido nela, depois de ter sido rebocada, o rabino declarará limpa a casa, porque a praga está curada, tá? O sacerdote tinha que ir ver se era mofo ou se era lepra. Aí tem gente que fala mal da vida, tá? Do outro, achando que não está fazendo nada, certo? Levanta falso da pessoa, difama a vida dos outros e nem sabe o mal que ela está atraindo para a vida dela. Não se ache autossuficiente. Porque se o Eterno não estiver dentro de você, você não é nada, certo? Dê espaço para o Eterno entrar na sua vida. Abra um espaço dentro de você para o Eterno habitar. Porque precisamos nos conectar com o Eterno. Temos que nos autoanular para o Eterno agir na nossa vida, certo? Quem ama o Eterno ama a sua palavra e está disposto a fazer a vontade dele. Passamos situações difíceis, passamos aflições, somos golpeados por uma série de situações desagradáveis, mas não desistimos, porque tudo isso tem um propósito divino. E temos que aproveitar essas experiências para transformar o mal em bem, tá? Mas quando a gente não aprende, não cresce, a gente vai estar sempre passando algo parecido até aprender. Porque essas coisas acontecem para nós sermos restaurados, tá? Até você dizer ao Eterno: eu entendi, eu peço perdão, tá? E eu vou restituir isso. Eu reconheço que eu errei. Aí, a partir do momento que você reconhecer toda a treva que você estava vivendo, se transforma em luz. A maneira que eu lido, tá, com o sofrimento é muito importante, é muito fácil colocar a culpa nos outros, é muito fácil reclamar, criar uma série de situações para colocar você como vítima, tá? E você só só tá prolongando o seu sofrimento. Vamos ver aqui em Zacarias.
Zacarias capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Yahuxalá. Aqui tem Yahuxalom, tá, gente? Mas é Yahuxalaim ou Yahuxalém. Mas aqui você vê que tá Yahuxalom, tá? E para os habitantes de Yahuxalaim, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia diz o Yud-He-Vav-He, tá? Yahu dos exércitos, cortarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e os espíritos de impureza. Quais profetas você acha que o Eterno está falando aqui? Hã? Qual profeta você acha? Ele não está falando de Isaías, nem de Elias, nem de Jeremias. Ele está falando de profetas que estão vivendo nos últimos dias. E são profetas misturados, ou seja, falsos profetas. Tá? O Eterno diz que não quer esse tipo de profeta na terra. O versículo 3 fala assim, ó. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque falas mentiras. E o nome de Yahu, de Yud-He-Vav-He, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. Vamos pular aqui por vocês. O versículo 6 diz assim, e se alguém lhe disser, que feridas são essas, entre as tuas mãos dirá a ele, são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Tá? Uma pessoa que não guarda a palavra, não vive a palavra do Eterno e diz que é profeta e ainda quer tocar em quem é de verdade, tá? Aí nós que não temos lepra, somos tratados como leproso. E a rocha foi testado, tá? Testado do mesmo jeito. Isaías 53, né? Uns versículos conhecidos por muita gente, né? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço de Yahu, do Yud-He-Vav-He, pois foi crescendo como um renovo perante ele, como a raiz que sai de uma seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, né? Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas dores. E nós o reputamos por aflito, ferido de Elohim e oprimidos. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a Shalom, ou seja, a paz, tá? O castigo que nos traz a Shalom, a paz, estava sobre ele. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para seus caminhos. Mas Yahu, o Yud-He-Vav-He, fez cair sobre ele
a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é, levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus inquisidores. Assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os goins, com os ímpios, e com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade de Iarro, do Yud-Heh-Vav-Heh, esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como dízimo pelo pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e a vontade de Iarro prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua nefesh, da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes e com os poderosos. Repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua nefesh, a sua alma, até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bom, gente, eu quero falar aqui quando fala que ele foi levado ao matadouro mudo, tá? Sim, ele foi, mas no momento que era para ele se entregar. Porque antes disso ele falou, e falou muito, e falou toda a verdade. Por isso que foi perseguido até a morte. Por isso que queriam pegar para levar para o propósito que ele veio. Então, aí nesse momento ele se calou, porque ele viu não tinha mais jeito, já estava tudo cumprido e ele tinha que cumprir aquilo que ele veio cumprir. Então, ele foi mudo ao matadouro por causa disso, tá, gente? Não é porque ele era manso e calado, não. Ele falou muito, tá? Pregou toda a verdade. E por isso que ele foi perseguido, tá? É assim como que foi quando ele veio como Mashiach ben Yosef, porque quando ele voltar, tá? Agora vai ser como Mashiach ben Davi, o leão da tribo de Judá, e como ele foi tratado, tá? Ele foi tratado assim, certo? Nós somos, certo? Do jeito que ele foi tratado, nós somos, entendeu? Quem deu crédito à nossa pregação, nos despreza, não dão ouvido ao que nós pregamos, não fazem caso algum de nós, do mesmo jeito que fizeram com ele, certo? Preferiam dar ouvido aos escribas e fariseus, o sistema religioso da época, e hoje ainda preferem ouvir o sistema religioso ao ouvir a verdade. Nada mudou, tá? Nada mudou. Babilônia confundiu as nações. Não é à toa que Babilônia significa confusão. Há uma inversão de valores, tá, no mundo. Certo, gente? Vamos ver aqui em Isaías. E em Isaías, capítulo 5, versículo 20, diz assim, ó: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e astutos em seu próprio conhecimento. Ai dos que são sábios a seus próprios... Esse é o 21.
Eu quero ler o 20 e o 21. Vamos voltar aqui, vamos para o 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz, e a luz por treva, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Aí agora o 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e astuto em seus próprios conhecimento. A palavra é tremenda. Ou seja, ela acha que o que ela está fazendo é o certo. Ela olha o bem como se fosse ruim e justifica o mal. Ela não está pensando corretamente, tá? Quem ama a Torá estuda, certo? Quem ama a Torá, a palavra, tá, gente? Estuda e coloca em prática, ou seja, vive ela, pois essa é a vontade do Eterno, né? A vontade do Altíssimo, que nós seguimos a palavra dele, que nós praticamos a palavra deles, que nós andemos em sua palavra. Isso agrada ao Eterno.